Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a Carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: Mas Deus. Hoje nós vamos ver o último tópico desta lição. Para que Deus nos salvou? Efésios 2, do verso 7 ao verso 10. Então nós vamos ver o porquê que Deus se importa conosco, a ponto de pagar um alto preço para nos salvar de todo este mal que destrói a nossa vida. E como diz o texto do capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por que Deus nos salvou da morte? Por que Deus fez tudo isso pelos cristãos? Por que eu coloco pelos cristãos? Os cristãos são aqueles que entenderam que estão em pecado e precisam do Salvador. E este Salvador é Cristo Jesus. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus e entrega sua vida nas mãos do Senhor, ele é denominado cristão. Em Efésios 2, verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Viu? Então, nós vemos por que Deus fez tudo isso pelos cristãos. O versículo mostra para nós, primeiramente, por causa do seu grande amor, mas também por causa da sua vontade. Ele escolheu, ele quis fazer isso em nossa vida. E também os seus propósitos eternos e imutáveis, a riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, diante desse texto, nós vamos ver três objetivos de Deus em salvar o homem em pecado. O homem morto em seus delitos e pecados. Primeiro, para mostrar a riqueza da sua graça. O que Deus quer demonstrar ao seu povo através da riqueza da sua graça? O que Deus quer mostrar isso para nós? O que Deus quer mostrar isso para aqueles que ainda não creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador através do seu povo, através dos cristãos? Ele quer mostrar, em Efésios 2,7, mostrar nos séculos vindouros, ou seja, em todo o tempo. Ele quer mostrar isso a cada segundo, a suprema riqueza da sua glória, em bondade para quem? Para todos, aí somente, não é somente para o cristão, mas para todos, para que todos aqueles que ainda não viram que a riqueza da sua graça está em Cristo Jesus. A salvação está em Cristo Jesus. Por meio do seu povo, Deus deseja que a abundante riqueza de sua graça seja manifestada, apontando para Jesus Cristo. Então nós vamos ver uma sequência. Que sequência? Para mostrar a riqueza da sua graça. Efésios 1, 18 e 19. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, verso 18 e verso 19? Que Deus nos salvou para mostrar a riqueza da sua graça, e aqui ele está mostrando o seguinte: a riqueza da glória da herança de Jesus. Qual é a riqueza da glória da herança de Jesus? A promessa que ele fez no Evangelho de João: eu vou lhes preparar um lugar. Que lugar é esse? A mansão celestial. O que significa isso? O céu. A vida eterna. Então, a partir do momento que os nossos olhos são iluminados,
nós sabemos qual é a esperança do nosso chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para aqueles que creem. Ou seja, nós temos garantido em Cristo Jesus a salvação pela fé. Também em segundo, Efésios 2:4, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então, Paulo está dizendo aqui também, para que Deus o salvou? Para mostrar a riqueza da sua graça. Então, sendo Deus rico em misericórdia e amor. Então, ele mostra para nós, aponta para nós a riqueza da misericórdia de Deus e do seu grande amor por nós, por todos. Mas a salvação é suficiente somente para aqueles que creram em Cristo Jesus. Então, Deus ama a todos, mas somente vão ser salvos aqueles que creem. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Terceiro, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. Ele quer mostrar para nós para que Deus o salvou, para mostrar a riqueza da sua graça. Esta suprema riqueza da sua graça é o quê? É a bondade para conosco. O que é a bondade de Deus para conosco? A manifestação da sua graça. O que é graça? Aquilo que eu não mereço, mas Deus quis me dar. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, esta é a suprema riqueza da sua graça. A bondade dele em nos salvar em Cristo Jesus. Está confuso hoje. Tudo isso só foi concretizado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E é suficiente para salvar todo aquele que nele, Jesus Cristo, crê. Então, irmãos, para mostrar a riqueza da sua graça, a bondade de Deus para conosco é a salvação em Cristo Jesus. E isto é concretizado somente porque Cristo se sacrificou na cruz por nós. E este sacrifício é suficiente para salvar todo aquele que crê em Jesus. Então, qual é a nossa responsabilidade com Cristo? Qual é a nossa responsabilidade com esta salvação feita, realizada em Cristo Jesus? A nossa responsabilidade é testemunhar sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre o amor e sobre a graça de Deus para o homem pecador. É isto que o cristão, é isso que o povo de Deus tem que apontar, tem que mostrar. Não é a placa da igreja, não é a religião, mas sim a bondade, a misericórdia, o amor e a graça de Deus. É isto aqui quem salva. Então, a partir do momento que nós testemunhamos sobre a bondade, a misericórdia, o amor e a graça de Deus, nós apontamos sempre para Jesus Cristo e não para nós ou por nossas obras, mas sim exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse é o papel do povo de Deus, esse é o papel de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que pertencem à igreja de Deus. Não a igreja humana, mas a igreja comprada e redimida, selada com o Espírito Santo em Cristo Jesus. É para Ele que nós apontamos, para Jesus. É para Ele que nós vivemos. Então, para que Deus nos salvou? Para mostrar a riqueza da sua graça. E esta riqueza da sua graça é Jesus Cristo. Ele se sacrificou por nós. Segundo, para mostrar a origem da salvação. Versículo 8 e versículo 9.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então o que Paulo está dizendo para nós, para mostrar a origem da salvação? Qual que é a origem da salvação? A origem da salvação não está na religião. A origem da salvação não está nas boas obras. A origem da salvação não está em eu ser bom. A origem da salvação não está na placa da igreja. A origem da salvação está pela graça sois salvos mediante a fé. E é dom de Deus. E esta fé é em quem? Em Cristo Jesus. Esta é a origem da salvação. A salvação não é um tipo de negócio com Jesus. Não temos nada a oferecer em troca. Nem mesmo a fé é nossa, mas algo que Deus opera em nós para crermos em Jesus. A salvação do pecador é obra exclusiva de Deus. Então nem a fé para a salvação pertence a nós. Ela vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Para que a partir do momento que o Espírito Santo aplica o plano da salvação, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz na nossa vida, nós temos a fé que é dom de Deus para crer em Cristo Jesus. E a terceira, para que Deus nos salvou? Para ensinar que fomos salvos para as boas obras, para realizar, para fazer as boas obras. O texto de Efésios 2, 9 e 10 diz: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2, 9 a 10. O que Paulo está dizendo para nós? Que a salvação não é pelas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ou seja, eu sou salvo pelas obras, então eu vou me gloriar nisso. Ou seja, olha, venha para cá, porque eu sou o Senhor e Salvador. As minhas obras mostram que eu fui salvo por isso. Então vamos fazer isso. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, a minha vida, a minha obrigação, a minha fé faz com que eu venha desempenhar, realizar, fazer boas obras, as quais Deus preparou para que eu ande ou para que andássemos nela. Efésios 2, 9 a 10. A salvação não é pelas obras que nós fazemos, mas elas são consequências exclusivas da salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a minha fé e a minha salvação em Cristo Jesus operam em meu coração para que eu ande em boas obras, realize as boas obras. Somos feituras de Deus, que veio em nossa direção com amor, misericórdia, bondade, graça, e então temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento? Obediência. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Imitá-lo nos mesmos sentimentos e atitudes. Somos criados para fazer boas obras através da fé em Cristo Jesus. Vejamos o que Paulo diz a Tito a respeito das boas obras.
Tito capítulo 2, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Jesus, o qual a si mesmo deu por nós. Qual finalidade? A fim de remir-nos de toda iniquidade, a fim de pagar pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente zeloso. De quê? De boas obras. Então nós somos salvos em Cristo Jesus, primeiramente, a partir do momento que cremos em Cristo Jesus, nós temos condições de ser zeloso de boas obras. As boas obras, elas não salvam, elas são consequências da nossa fé em Cristo Jesus. E segundo, Tito 3,8, fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas, boas obras, são excelentes e proveitosas aos homens. Então, nós fazemos as boas obras por causa da fé em Deus e da fé em Cristo Jesus. É por isso que nós fazemos boas obras, e não para sermos salvos. Porque as obras não justificam pecado. O que justifica pecado é o sangue derramado naquela cruz. Cristo Jesus se entregou por nós para justificarmos. Esta é a maior obra que deve ser feita. Que foi feita, Cristo Jesus. As outras são sombras desta obra realizada por Cristo. Aquilo que nós fazemos somente completa a fé que nós temos em Cristo. Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que para que Deus nos salvou? Para mostrar a riqueza da graça de Deus, para mostrar a origem da salvação, para ensinar que fomos salvos para as boas obras. Tudo isso aqui está relacionado ao sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz por nós. Que Deus complete esta palavra em cada coração. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, pela tua bondade, misericórdia e graça, graça sobre graça, para revelar-nos Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo pecador. É necessário que apenas venhamos a crer que Ele é suficiente, nosso único Senhor e Salvador. O resto, ó Pai, é consequências da nossa fé em Cristo Jesus. As boas obras é consequência da nossa fé. As nossas atitudes retas, justas, é consequências da fé em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo que sela o nosso coração traz em nós os frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isto é trabalho do Espírito Santo na vida daquele que crê. Opera isso em nossas vidas, ó Pai. É a nossa oração. Abençoe cada ouvinte e que eles possam entender e compreender que somente em Cristo temos a nossa salvação pela fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.